Ó, o Ricardo Ida, ele perguntou aqui o seguinte, pergunta para o pastor, por que algumas denominações protestantes batizam crianças e outras não? Mais uma vez, né? O que nós temos que buscar nas escrituras é o que é o batismo. Se nós entendermos o que é o batismo, nós vemos que me parece mais adequado não batizar pessoas que não entendam o que de fato é aquele instrumento. O batismo é uma expressão pública, exteriorizável do que aconteceu internamente. Batismo nas águas. Então, você deve batizar crianças unicamente se a criança de fato souber o que está acontecendo. Na igreja onde eu sirvo como pastor, se uma criança de 10 anos tiver uma vontade muito grande de ser batizada, ela vai para uma sala lá de batismo, que não é um requisito bíblico ter o curso de batismo, ela vai porque nós queremos ter a certeza que ela sabe a grandiosidade daquela exteriorização pública, da renovação interior que ocorreu nela. Então, tem igrejas que entendem que eu imagino aí que seja de bebês, né? De bebês, a igreja católica faz. De bebês. Para nós não faz sentido, porque o batismo é essa exteriorização. O bebê não tem consciência do que está acontecendo, portanto, a exteriorização é sem sentido. Uhum. Bom, a questão é o seguinte: se o batismo comunica a graça, comunica unilateralmente. Então, tanto faz ser criança ou adulto. Se o batismo, aí vem a doutrina evangélica, não comunica a graça, então batizar uma criança ou um adulto, tanto faz também. Então não tem muito motivo para você sonegar o batismo às crianças. Não traria consequências negativas o batismo de uma criança. Mas o que a gente entende, e a sua colocação foi perfeita, o que a gente entende é que faz sentido batizar uma pessoa que tem um entendimento, compreenda o valor simbólico, exteriorizar para o mundo algo que aconteceu no coração. Só que, por exemplo, em Atos 2, eles batizam 3.000 pessoas. O que esse povo entendeu, hein? Não entendeu nada. Quer dizer, você não tem como verificar, como checar nada. Então, é uma exigência que ela não parece cumprir os requisitos da Escritura. Eu acho que entendeu muita coisa, porque língua de fogo caíram sobre... Eles viram a pregação ali, ouviu o vento. Então, eles entenderam coisas profundíssimas em Atos 2. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu tenho 3.000 pessoas diante de 120 inflamadas. Não há uma verificação da compreensão deles, nenhuma garantia de que todos eles compreenderam o que estava acontecendo. E todos foram batizados. E a verificação não é um requisito bíblico. É um cuidado a mais que nós temos na igreja onde eu sirvo, para ficar claro, para ensinar para a pessoa que o batismo é uma exteriorização perceptível do que acontece no interior. O senhor tem razão quando o senhor diz assim que é um cuidado a mais, etc. Só que isso tudo não afeta a validade do ato sacramental. Apenas é um requisito catequético, que é importante que haja. Isso mesmo. É isso aí. Inclusive, a igreja não batiza crianças que não sejam de pais cristãos, de pais que vão educá-la, ou seja, para que garantam a catequese segundo a doutrina católica. Para isso, não sei se o senhor sabe, né, tem a apresentação da criança. Na igreja, os casais têm filhos pequenos, nós apresentamos a criança diante do Senhor, um ato simbólico diante do Senhor, um ato simbólico e genuíno. E também para que a comunidade se comprometa a criar, ajudar o casal, a família, a criar aquela criança de acordo com a fé bíblica. Essa é uma prática do Velho Testamento. E tem católicos que têm feito isso, mas eu não gosto muito, não. Eu gosto logo de batizar. Vamos agora então para... Perdão, agora tem igreja evangélica que batiza também, né? Batiza. Tá, só deixar claro isso aí. Tem igreja evangélica que batiza, igual, não são muitas, mas que batiza igual... Presbiterianas, presbiterianas. Pergunta para o padre, então, do chat. Vamos lá. O Victor, ele perguntou o seguinte: no Círio de Nazaré, fiéis andam ajoelhados por quilômetros no asfalto quente, como promessa a Maria, que muitas vezes recebe mais destaque do que o próprio Deus. Isso ainda pode ser chamado de simples veneração? Para nós é uma simples veneração, porque ele não está se sacrificando nada para ela. É apenas um gesto de devoção que as pessoas cumprem. Pois é, eu acho que eu mantenho que há
uma distância assim entre o que acontece na prática e no ensino. Mas isso é solucionado pelo fato do senhor ter dito que só há sacrifício mesmo na missa. O que não for missa, não importa o que seja, é veneração. Não é adoração. Não é isso? Não é interessante? Agora, Só essas que tem uma outra coisas... coisa, a confissão também. No sentido assim, de se eu confesso aquilo como meu Deus, aí sim, aí entra a idolatria. Padre, agora eu vou... Não é uma provocação de forma Certo. nenhuma, mas é um tema sensível. Eu lhes peço licença para trazê-lo à tona aqui à mesa. Algumas religiões de índole pagã mesmo, né? Você tem comportamentos assim que se dizem adoração e na prática, no exercício prático, é semelhante a essas descritas pelo espectador, né? Mais ou menos. Por exemplo, candomblé. Candomblé tem os seus orixás, que são divindades. Como é que eles são cultuados? Sacrifício. A Umbanda tem a doutrina do Deus e dos semideuses, né? Que seriam os orixás, espíritos divinos mais ancestrais. Também é sacrifício. Eles são adorados pelo sacrifício. A única religião que separou o sacrifício da adoração foi o protestantismo depois de Lutero. Antes disso, a adoração está ligada a sacrifício. Isso na Bíblia, isso no Novo Testamento e em todas as culturas humanas em geral, porque foi a ideia mesma de sacrifício, ela está implícita na ideia de aliança e ela foi instituída por Deus, né? Eu também acho que é um espantalho. Nós não separamos. As escrituras dizem, né? Sacrifício de louvor, sacrifício de nós mesmos. Então, a adoração está para a igreja bíblica correlacionada com o sacrifício. As escrituras dizem isso. Agora, o sacrifício da própria vida, negar-se a si próprio para que Cristo viva. Então, mas vocês não têm isso um ato litúrgico sacrificial. Mas tem um ato de vivência real, cotidiana. Tudo bem. Então, isso, a informação que talvez o senhor queira ter dito outra coisa, que a igreja evangélica separou a adoração de sacrifício, isso não corresponde à verdade. Vocês Isso, não imolam vítima nenhuma. a nossa própria vida. Nós somos dados por sacrifício, nós nos negamos. A proposta para o cristianismo, sabe qual é? Morra. Certo. Que Cristo vive em Só você. que- Morra. Então, sacrificar-se é extremamente... Agora, é claro, não sofrimento. Não é o sofrimento. É que veja bem, É Deus só fazer com aceita... que Cristo viva em É nós. que Deus só aceita um sacrifício no Novo Testamento, que é o sacrifício do Cristo. Isso já foi feito. Ele já foi feito, mas ele é sacramentalmente tornado presente. Aqui é outro tema, Eucaristia. É É outro isso. tema. Quer falar sobre esse tema? É outro tema aqui. Mas é isso que para nós configura a adoração. Para nós, o sacrifício do Cristo foi perfeito. Inclusive, é um elemento seríssimo acrescentar algo ao sacrifício de Cristo que foi feito na cruz. Acrescentar algo. Então, essa Até porque, padre, Jesus diz lá em Lucas 22, 16 e 18, Lucas 22, verso 16, e repete no verso 18, que só voltará à ceia, a participar da ceia, quando tiver estabelecido o reino dos céus, que é exatamente as bodas do Cordeiro que Ele está não lá diz em... isso não, pastor. Ele diz assim, não voltarei a beber do fruto Não, da videira. eu sei como é que diz. Mas em Lucas 16, 22, 16, se for interpretado como beber do fruto da videira, em Lucas 17 ele bebe. Quer abrir o texto? Porque... Lucas 17, por causa Não, porque Lucas tem 2 cálices, Certo. certo? Então, se for interpretado da forma que o senhor está interpretando, ele terá mentido, porque Não, porque ele porque no volta... segundo cálice ele não bebe. Bebe. Ele diz, tomai e bebei. Não, ele bebe. Ele não diz, tomemos e Não, bebemos. mas na cruz ele bebe. Em João 19, 28 ele bebe. É verdade. Ele Então- bebe, só que o cálice da consumação, que seria Aí ele o quarto bebe. cálice da ceia, ele não bebe. E aquele vinagre que eles dão, Isso. que é um É o vinho agre, vinho azedo. no vinho azedo, aquele vinagre não é a gente não pode entender como... A gente tem que entender como cálice da consumação. Não, mas ele não voltou, cálice da mas bênção. ele volta a participar, né? O que eu digo é o seguinte, que ele só volta, e para mim o quarto cálice está nas bodas do Cordeiro.
Não é. Mas eu tenho um entendimento claro disso aí. Está nas bodas do cordeiro. Mas enfim, é outra história, né? Vamos para a segunda pergunta do chat para o pastor. Certo? Tá certo, né? É isso, vamos lá. Ó, a Carla Fonseca mandou aqui o seguinte: Pastor Tassos, muitos evangélicos criticam o uso de imagens, mas usam cruzes, camisetas e símbolos. Isso também não seria uma forma de representação visual com carga religiosa? Tem algumas que também usam, vendem pedaço da cruz, sal não sei da onde, água, não é? Tem. Nós temos... É um tipo de sacramento pentecostal. Eu acho que os Não, pentecostais... mas peraí, deixa eu responder. pai. Deixa eu ver primeiro o que tá. Deixa eu responder. Bora. Que mais? Ei, Lene, você que conhece bastante, que mais o pessoal? Tem óleo ungido, tem pedaço da mesa enfim, tem um monte de... Óleo ungido, que aliás é como você fala, água molhada, né? Tem gente que vende até toalha Água, com suor do Exato, pastor. tem o lencinho, né? Lencinho, Óleo exato. ungido é como água molhada, é uma redundância. Ó, vem cá, isso daí é um desvio total das escrituras. Pô, com certeza. Então a gente não está falando disso, são chamados espantalhos. Espantalhos. Agora, em relação às imagens, à arte de modo geral, a igreja cristã não é contra a arte. Pelo contrário, tem que incentivá-la mais. Você pega as igrejas cristãs nos Estados Unidos, as evangélicas nos Estados Unidos, a arquitetura é muito mais bonita do que a nossa. A arte é uma expressão genuína de Deus. Deus, quando cria o mar, ele olha para o mar e não diz isso é belo, diz isso é bom. Porque o que é belo, bom e verdadeiro são indissociáveis da perspectiva de Deus. A perspectiva ética, estética e metafísica são indissociáveis da lógica de Deus. A questão das imagens está claro nos mandamentos que não é a questão da imagem em si. O próprio Deus orienta na construção da arca a fazer com artífices que são inspirados pelo Espírito de Deus. A questão está no próprio mandamento, que eu lhes peço licença para ler, que esclarecerá a razão que deve ser levada em consideração para que tenhamos cuidado com essa questão. Diz assim, ó, Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E agora vem a explicação. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até, etc, etc. Então, a pergunta fala de crucifixos, fala de outras coisas tantas, mas ninguém fica ajoelhado nos crucifixos, ninguém fica prestando adoração a nenhuma imagem. Às vezes eu ouvi um católico, eu estou usando essa metodologia que eu nem gosto tanto, mas o senhor abriu espaço para isso. Às vezes eu ouvi um católico dizendo que você tinha uma imagem de uma santa ou de um santo como se fosse assim uma imagem de um familiar, para relembrar. Né? Mas ninguém se dobra, se curva, presta culto à imagem de um familiar. Então a grande questão é essa. Não é a produção artística que deve ser, inclusive, até incentivada. Inclusive tem artistas muito bons. Eu até gosto muito de um artista de cujas obras eu gosto muito, que é o Ron DeCiani, que ele tem uma produção belíssima, é uma coisa belíssima que ele faz de passagem das escrituras, e fica ali na cidadezinha perto de Dallas, no Texas. Então o problema é a questão da adoração, da prestação de culto e de se curvar.